afeto. Vocês sabem quando a mãe, ela tem o seu filho ou a sua filha, não é à toa que o neném, quando está amamentando, ele olha dentro do olho da mãe. O que quer dizer isso aí? Afeto. Afeto. Deus, Ele olha para você e Ele ama você. Primeiro, porque a palavra diz aqui, depois vamos ver lá em 1 João, para completar essa palavra aqui de João 15. Primeiro, Deus nos ama. Primeiro, Ele te escolhe. Primeiro, Ele te chama. Eu quero dizer para vocês hoje que Deus está te chamando hoje aqui nesta noite, para você tirar esse cisco do teu coração, para você tirar todo o impedimento que está ainda impedindo você amar o seu próximo. Porque Jesus falou: eu vos mando amar uns aos outros. Amém? Amém. Então a psicologia ensina que nós não temos o controle do sentimento, mas Jesus vem para nos dar essa vitória. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já é um convertido, você já começa a trabalhar, Jesus começa a trabalhar o fruto do Espírito Santo. Você está dirigindo na rua e você encontra hoje os desatentos no trânsito, que não é brincadeira, que aí é xingamento e tudo mais, é coisa assim, né? Terrível. E aí você tem aquela paz de dar um sorriso e dar ok para ele, ele vai embora. E você não tem mágoa dessa pessoa, ele sai xingando em você, agradece a Deus e ora pela vida desta pessoa. Então, quando você se converte, o que Jesus está falando para nós nessa noite aqui, o nosso Pai? É que para você amar uns aos outros como a você mesmo, você precisa entregar o teu coração de verdade. Você precisa ser um verdadeiro adorador. Se você é recém-convertido e tem essa dificuldade, como foi falado aqui, do cisco, você bate o joelho no chão e pede: meu amado Pai, aperfeiçoa o fruto do Espírito Santo na minha vida, porque eu ainda sinto nervosismo, eu ainda brigo com meu filho, eu brigo com a minha esposa, no trânsito eu quero matar o cara quando ele me fecha, e aí quando é no trabalho o cara faz uma fofoca para derrubar, para poder me tirar do cargo, e eu vou lá, eu quero matar o cara para não falar outra coisa. Então você precisa orar, ter paciência e perseverar, porque a partir do momento que Jesus entrou no teu coração, você já está numa outra história, já mudou de situação, você já está, é conversão, é mudar de situação. Amém? Amém. Então quando você estiver amando o teu próximo, é porque você está 99% pelo menos dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém? E lendo aqui, eu quero aqui dar mais uns exemplos do mundo de hoje. Eu vi duas reportagens ontem e hoje. O pastor Gilberto citou sobre o caso da Paulista. E quando eu estava recebendo essa palavra hoje de manhã, complementando aqui a palavra, eu vi na televisão dar duas referências para essa palavra de hoje aqui. Uma é um senhor que matou outro por causa de um isqueiro, e matou um bombeiro. Não sei se vocês viram essa reportagem. O cara matou um bombeiro porque ele pediu um isqueiro e o cara não deu isqueiro. E aí saiu lutando na rua e matou ele a paulada e a chute. Você vê, essa pessoa falta amor do coração? Falta Deus no coração dessa pessoa? Falta ou não falta? Com certeza. Se ele tivesse entregado a vida dele para Jesus, Jesus tinha mudado a história dele? Tinha ou não tinha? Tinha, como mudou a nossa história. Hoje o cara pode fazer o que quiser no trânsito, eu tenho uma calma, uma paciência, graças a Deus. Porque no início eu ainda sentia raiva, bronca. E aí eu pedi a Deus: Deus, aperfeiçoa o fruto do Espírito Santo na minha vida, porque não é fácil. Nós somos pecadores, nós erramos, nós somos fracos nessa hora. Então nós temos que ter força do Espírito Santo, para que nos dê paciência e sabedoria acima de tudo. Amém? Amém. Então as pessoas, por falta de afeto, briga, xinga, faz o que quer aí fora, e às vezes até mata sem razão, mas nem com razão deve matar, né? Então o que acontece? A psicologia ensina: nós não temos controle do nosso sentimento, mas a partir do momento que você entrega para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
Porque o pai fala, sem o filho nós chegamos ao pai. Né? E Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui já é palavra maravilhosa. Isso aqui já tem tudo que nós estamos falando aqui hoje. Porque quando ele toca em você, você precisa estar com o coração aberto para que você receba a unção de Deus, o Espírito Santo. Porque nós somos o tabernáculo, nós somos a igreja, nós somos o santo separado. Porque a partir que eu converto, eu sou santo, eu sou separado. Porque muita gente faz confusão com a palavra santo. Santo quer dizer separado. Você vai se santificando, você vai separando das coisas do mundo. O Paulo fala, né? Não conformeis com as coisas do mundo, desse mundo. Amém? Então, continuando aqui. E outro exemplo que eu achei lindo foi um casal de senhores, assim, com bastante idade no asilo. Eu vi uma reportagem ontem. Eu sei que os dois eram vizinhos. Começou aqueles olhares de paquera. E aí um mudou de bairro. Um casou com uma pessoa, outro casou com outra. Não deu certo ali porque mudaram, porque um gostava do outro, a nível até de casamento, falava até em casamento. E aí, por alguma razão, foram embora para alguma cidade, aí ficaram longe. E agora, depois de 78 anos, 80 e poucos anos, eles se encontraram no asilo, os dois viúvos, e os dois namorando, uma coisa linda, de mão dada ali, falando palavra de amor, coração ali com aquela alegria, aquele sorriso, né? Naquela idade, dentro do asilo, uma alegria, irmão, sabe? Porque tem paz no coração. Quando Jesus entra na nossa vida, nós temos o quê? Paz no coração. Amém? Amém. Em 1 João, primeira carta de João, para a gente ver o complemento dessa aqui. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versos 9, 10 e 11. Olha aqui, que impressionante como Jesus falou com Pedro aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançarei misericórdia. Amém, pessoal? Amém. Aliás, perdão, 1 Pedro, eu li 1 Pedro, desculpa, viu? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 9, 10 e 11. E eu quero ler, na verdade, em João. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 9, 10 e 11, que tem a ver com essa palavra aqui, baseado lá em Mateus 15. 9 está escrito assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aqui cabe um comentário aqui. Olha que coisa maravilhosa. Você vê, Jesus falou: eu vos mando a amar uns aos outros, aos seus irmãos, como a ti mesmo. Aqui olha o que João está falando aqui. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, é uma coisa ou outra, né, pessoal? Amém? Até agora está nas trevas. Dá uma paradinha aqui, vamos refletir aqui. A pastora falou sobre o cisco no coração ainda, naquela hora, daquele momento da oração. Eu lembrei desses versos aqui, viu, pastor? Eu lembrei exatamente desses versos. Porque olha como Deus é grande, já está falando bem no início. O pastor Gilberto falou do amor, nós vamos falar do amor de Deus aqui, né?
Quando você recebe o amor de Deus, você consegue amar o seu próximo, como a ti mesmo. Aí seguindo aqui, ó, aquele que me ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa pessoa que pensa que está convertida e não está convertida, e ela está frequentando a igreja, ela ouve a palavra de Deus. Se ela é recém-convertida e ela consegue, ela tem dificuldade para amar ao seu próximo, amar o seu vizinho, amar o seu colega de trabalho, vamos refrisar isso aqui. Ore e pede para que o Espírito Santo tira todas as arestas, te conserta, tira tudo aquilo que não provém dele, que você aprimora o fruto do Espírito Santo na sua vida. Esse é o detalhe da coisa, isso é a chave do negócio. Amém? Amém. E seguindo aqui também, primeira carta de João, capítulo 3, versos 14 a 24. A mesma carta, 1 João, capítulo 3, vai do verso 14 ao 24. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aqui está falando o que nós já comentamos lá atrás. Se eu não amo meu irmão, estou em pecado. Amém? Amém. Se você tem dificuldade de amar, não se apavore, porque Jesus está dando um recado para nós aqui hoje. Ele está dando o resultado, ou seja, Ele está nos dando a direção. Qual é a direção? Aperfeiçoar o fruto do Espírito Santo. É o amor de Deus na tua vida. O amor é maior que o ódio. Jesus morreu na cruz e o amor de Deus venceu a morte, para que nos salve. Amém? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha aqui o que João está falando. Deus está falando com nós. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. No 16: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, a vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui está uma pergunta para nós desta noite. Se o seu irmão te provocar raiva, o que você deve fazer? Essa é a pergunta esta noite para nós. Amém? Amém. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque aqui entra aquela história, né? O tapinho nas costas e abraça, mas por trás está o quê? Fofoca, mentira, tentando derrubar o colega do trabalho, fazendo fofoca da irmã aqui, que no louvor, é porque o pastor não sei o quê, e essas coisas todas, e aí o negócio vai longe. Isso é espírito demoníaco. Nós precisamos vigiar e orar. Se um irmão da igreja pegar o outro fazendo fofoca do outro, ora junto e quebra esse espírito do mal aí, tira, porque ajuda o amigo. Não deixa esse amigo embora sem orar junto com ele. Amém? Porque aí para de fazer fofoca, para de vir fazer com você fazer fofoca. Amém? É terrível isso. A mentira e a fofoca é terrível. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos. Amém. E fazemos diante dele o que ele é agradável. Amém. Já falei sobre isso, vamos repetir novamente. Para nós amarmos o nosso próximo, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Para amar o nosso próximo, nós temos que tirar tudo aquilo que impede
o fruto do Espírito Santo é aperfeiçoar. Nós temos que purificar, nós temos que santificar. Amém? É oração, é perseverança. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas Deus é misericordioso e a graça dele é infinita. Amém? Ah, pastor, eu penso que a minha vida não tem jeito. Tem jeito sim, porque é só você entregar realmente o seu coração para Deus, que o coração quer dizer pensamentos, e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. O mandamento: amar os uns aos outros. Amém? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oh, glória a Deus! Qual é o recado para nós nessa noite? Para que nós não temos mais controle das nossas vidas, para que nós temos controle sobre os nossos sentimentos. A pessoa do mundo tem essa dificuldade. Hoje, através dessa palavra que está falando muito comigo, e eu creio que está falando com todos nós, porque nós não conseguimos ser 100%, mas nós precisamos chegar a pelo menos 99,99%, porque só Deus é puro e santo, nós somos separados, né? E a misericórdia de Deus e a graça de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho único, que foi para a cruz, e para nos livrar, para nos salvar, para nos guardar, para nos dar a direção, para que entrar no nosso coração e transformar, converter, mudar de situação, para que nós chegamos a uma condição de santo, para que nós chegamos a uma condição de salvação, para que nós entramos no reino dos céus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então você precisa conhecer o amor de Deus. Tem muito exemplo na Bíblia, mas eu vou citar alguns aqui essa noite.